Hoje, mais uma vez, o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp foi bloqueado por decisão da Justiça. Desta vez, a ordem veio da Justiça do Rio de Janeiro e, de novo, o motivo foi a não divulgação de informações para uma investigação policial. Às 2h da tarde desta terça-feira, o WhatsApp começou a ser bloqueado pelas operadoras de telefonia em todo o Brasil. A determinação veio da Justiça do Rio de Janeiro porque o Facebook, dono do WhatsApp, não liberou informações para uma investigação policial. De acordo com a Sinditele Brasil, mais uma vez o setor de telecomunicações teve que fazer uma ação de engenharia e operação para atender uma demanda da Justiça. Esta é a 4ª vez que um tribunal decide pela suspensão do acesso ao aplicativo no Brasil. No final da tarde, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, derrubou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio. A decisão tem caráter provisório. E para falar um pouco mais sobre esse assunto agora, a gente vai conversar ao vivo pela internet com o advogado Luiz Fernando Prado Chaves, ele que atua também na área de direito digital. Eu converso aqui, portanto, com o Luiz Fernando. Luiz Fernando, muito obrigado, primeiramente, por aceitar o nosso convite, conversar com a gente. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos os espectadores. Eu que agradeço o convite. E vamos lá, vamos bater mais um papinho sobre esse assunto aí que todo mundo comentou o dia inteiro. Comentou o dia inteiro e não é para menos, Luiz Fernando. É a 4ª vez que a Justiça bloqueia o uso do WhatsApp para todos os usuários por conta de uma tentativa de punição contra a empresa administradora. Como é que o direito digital enxerga uma atitude como essa, tendo em vista até as decisões recentes, por exemplo, do marco regulatório da internet? Exato, Hélio. A gente tem no Brasil uma lei que regulamenta o uso da internet e essa lei fala que as aplicações de internet, tal como o WhatsApp, elas têm que guardar dados mínimos, têm que guardar os metadados, aqueles dados referentes aos logins, às horas de acesso de uma determinada pessoa naquela aplicação. Mas não há uma obrigação de guarda das mensagens ou de que o WhatsApp quebre a criptografia, então a gente não tem uma regulamentação nesse sentido. O que a gente tem é a lei de interceptação telemática, que foi construída sob a égide das telecoms, e agora com esses novos tipos de serviços, novos tipos de aplicativo, a gente sempre tem esse conflito entre até onde vai a privacidade do usuário e até onde vai o poder da polícia, o poder do judiciário de requisitar esses dados e de tentar fazer que a empresa derrube os mecanismos de segurança que ela mesma criou para que uma investigação seja conduzida e seja levada adiante. O que a gente tem nesse meio dessa discussão é um entendimento meio claro de que uma decisão que afeta a comunicação de todos os brasileiros, ela tende a ser desproporcional. Então, o caminho não necessariamente deve partir de uma ordem de suspensão do serviço, mas sim de um diálogo. Eu acho que o pessoal do meio técnico precisa conversar mais com o meio jurídico, o pessoal do meio jurídico, os juízes, os promotores, os delegados têm que conversar mais com o meio técnico para a gente chegar no meio termo e ver o que é possível de ser fornecido, o que é abusivo, o que não é possível tecnicamente ser fornecido, porque não adianta nada a gente ter essas decisões rígidas, rigorosas que afetam o Brasil inteiro, se os dados vão continuar sem serem disponibilizados para investigação criminal. Muito bem, a gente conversou aqui com o Luiz Fernando Prado Chaves. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando, pela participação com a gente, esclarecendo mais uma vez. E tomara que a gente não tenha que falar mais uma vez sobre este mesmo assunto, mas a gente espera contar contigo para uma outra oportunidade. Muito obrigado, boa noite. À disposição, eu que agradeço. Bom, o WhatsApp é o principal canal de comunicação de jovens empreendedores aqui no Brasil. Mais da metade dos empresários consultados usam o aplicativo para se relacionar com os clientes. As informações são do SPC Brasil. A internet e as redes sociais são as principais ferramentas dos jovens empreendedores brasileiros para se informarem sobre o mundo dos negócios e se relacionarem com o público. De acordo com uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil, cerca de 52% dos jovens empreendedores usam o WhatsApp como o principal canal de comunicação com os clientes. Em seguida, aparecem os perfis em redes sociais como Facebook e Instagram, com a preferência de mais de 40% dos entrevistados.
As mídias sociais deixam para trás ferramentas tradicionais, como campanhas publicitárias. Entre os jovens empresários, apenas pouco mais de 4,5% usam essa modalidade. A pesquisa indica ainda que para 6 de cada 10 jovens empresários, a presença na internet tem como principal benefício a intensificação no contato com o público-alvo. Hoje você tira dúvidas aqui sobre direitos de consumidores e fornecedores. Dori Bocô está aqui, ele é especialista nesse assunto. Inclusive, Dori Bocô, com esses bloqueios do WhatsApp, tem muita gente que sai perdendo. Inclusive, empresas, como a gente mostrou aí, essas empresas mais jovens, tocadas por jovens empreendedores, que usam os meios sociais, as redes, para fazer o seu negócio. Como é que fica numa situação dessa? Leão, nesse país, quem se ferra é o consumidor. Deu greve do lotérica, greve de ônibus, greve de banco, greve de, se for o caso, telefonia, aplicativo, polícia. O consumidor é que paga o pato. Onde ele vai pagar, com quem que ele vai falar, como ele vai fazer. Ninguém lembra do coitado do consumidor que não tem nada a ver com isso. Inventaram esse negócio do WhatsApp, é uma boa. Já explicaram que ninguém domina a informação, só transmite e o conteúdo não existe. Quer dizer, e alguém quer que isso apareça, mas não tem como aparecer. E fica essa situação. Eu acho que deveria existir uma outra forma para não se penalizar um Brasil inteiro por um problema local. Já aconteceu lá em cima, não foi? Sim. Já foi lá em cima, agora no Rio de Janeiro. Bom, está virando isso daí, já virou mania. O consumidor paga. Coitado, só ele paga. Tem mais perguntas chegando aqui. Então vamos lá. A Célia, de Taubaté, diz assim, que ela aluga galpões comerciais e passou por uma situação estranha porque o inquilino rompeu o contrato e demorou para entregar as chaves. Quando finalmente entregou, ela foi conferir e ficou surpresa porque o relógio de luz tinha sido levado. Aí ela entrou em contato com a empresa de energia que informou que se a pessoa paga R$ 27 para tirar, a empresa vai lá e tira o relógio. A pergunta dela, porque agora para repor tem que pagar um laudo do eletricista, pagar por um novo relógio, pagar a instalação. Tá certo isso, Dori? O relógio não tinha que pertencer ao imóvel e não ao inquilino, nesse caso? Coincidentemente, eu tratei dessa situação. Dentro do imóvel, você tem o relógio d'água e o relógio de energia. E a gente imagina que o relógio, esses relógios são incorporados ao imóvel. Mas eu fiquei sabendo, na pesquisa que nós fizemos, que o chamado relógio da energia, ele é da empresa, em que coloca e retira quando é necessário. O grande passo é importante para falar então para todo mundo, não só para essa senhora. Quando alguém alugar alguma coisa, esse nome dessa pessoa que está alugando é o que tem que estar na conta, porque se ela sair e não pagar e o nome ter ficado no nome, vamos dizer, eu sou o proprietário e fica no meu nome, e o inquilino foi embora, eu às vezes nem sei, ainda estou devendo. Então o grande passo é, primeiro, passa o nome para o inquilino. Segundo, é importante que esse relógio até seja retirado para não ser cobrado algo que um espertalhão daqui a pouco faz um gato. Faz uma ligação lá, espura, é injusta, e eu também, vamos dizer, como proprietário, fico pagando. Isso é relação de consumo, mas ela é determinada pela chamada ANEEL, então é uma resolução que trata disso. O imóvel é alugado, deve-se passar para o nome do inquilino e isso daí fica se fazendo conta para aquela pessoa. Se essa senhora ela tem um imóvel, não sei, ou mais imóvel, às vezes é até importante, Elião, as pessoas que alugam colocar na mão de uma imobiliária, porque aí você faz uma relação de consumo. Não é uma senhora com um inquilino, é uma senhora com uma imobiliária que tem a obrigação de saber tudo isso para evitar sobressaltos e aí as responsabilidades aí cobra da pessoa. Ela vai pagar 10%, vamos dizer, aluga por R$1.000, eu não sei quanto, mas paga R$100, 900 é tranquilo dela. Os outros R$100, a empresa imobiliária que vai se cuidar. É o segundo grande passo da chamada locação imobiliária comercial. Para evitar problemas. Para evitar sobressalto.